Olá, amigos, tudo bem? Vamos fazer um estudo. Até se faz necessário a gente fazer esse estudo, porque está acontecendo tantos fatos que nós, como médiums, como aprendizes de médiums, é preciso entender o que realmente é verdade e o que é falso. E quando a gente não sabe, é melhor que nós nos silenciemos, ok? Então, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Vamos para o item 267 e subitem 6, que diz o seguinte: a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que seja o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, as circunstâncias e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórias. Se duas comunicações, levando o mesmo nome, estão em oposições uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paula, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. Vamos dar uma paradinha aqui. O que é que os espíritos vêm nos trazer, nos esclarecer? Que os espíritos bons, os espíritos de luz, os espíritos elevados, a linguagem, a mensagem é idêntica. Pode haver a diferença na forma como ela está sendo colocada, mas quando ele diz o fundo, a essência, ela é a mesma. Os pensamentos da comunicação, ela tem que estar de acordo com a outra comunicação do mesmo espírito. E aí, vamos agora, na atualidade, o que é que está acontecendo? Por esta onda da pandemia que está envolta na nossa humanidade, nós estamos observando que a grande quantidade de mensagens que estão sendo que chega aos nossos ouvidos está sendo um absurdo. O médium, ele não consegue silenciar. O médium não consegue fazer uma avaliação. Meus irmãos, é preciso entender isso. Nós, médios, não precisamos de dizer ao mundo que somos médios, não. Porque as atitudes, as ações, o comportamento já o diz. Mas o que está acontecendo é que os médios estão querendo se projetar. E aí começa a receber comunicações dando crédito a espíritos mistificadores, dando crédito a eles. E eles vêm com toda a sua garra, a sua força, traz a comunicação, é assinado com um espírito de luz, com um espírito já conhecido com nomes venerados, e o médium aceita e propaga essa mensagem. Está um absurdo o que está acontecendo. Nós precisamos ter muito cuidado. A avaliação, ela é importante. Por isso que ele diz aqui, se há contradição nas comunicações, o mesmo espírito. Exemplo, Dr. Bezerra de Menezes. Aí Dr. Bezerra de Menezes traz uma mensagem aqui, aí a outra mensagem vai surgir em determinado lugar, Dr. Menezes. Mas se não houver a mesma linguagem, se não houver o mesmo conteúdo, pode ter certeza que uma das duas, tá? Então é importante que a gente considere isso aí para não estar fazendo as pessoas ficarem perturbadas, né? Pessoas que não conhecem de nada, mas que leem e ficam perturbadas com tais situações. O 7º diz o seguinte: os bons espíritos não dizem senão o que sabem.
calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, mostra a fraude, e se o espírito se diz um espírito esclarecido. Observem só o que ele está dizendo aqui. Quando o espírito bom, ele também tem seus limites. Então, quando ele sabe, ele responde. Se ele não sabe, ele silencia. Agora, pelo contrário, os maus espíritos, com tudo isso, eles respondem com tamanha segurança que faz o médium acreditar que aquilo ali é verídico. E aí ele fala da heresia científica notória, por quê? Porque eles estão falando de coisas que eles não sabem. E nós aqui, leigos, acreditamos que está vindo de um espírito que tem um autoconhecimento na medicina, um autoconhecimento científico e transmite para as demais pessoas. Tem instituições espíritas que não estão acatando o que está sendo colocado aí para todo mundo ficar em casa. Por quê? Porque tem um médium na casa que se diz, que se acha capacitado e que tal espírito está dizendo que podem vir fazer suas atividades, que nada vai acontecer. Gente, eu li uma frase de Padre Fábio de Melo, que ele disse o seguinte: eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas isso não quer dizer que eu vá atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Entende a mensagem? O que ele quis dizer com isso? Então somos nós. Nós precisamos nos precaver, nós precisamos ter cuidado conosco. Nós fazemos do nosso lar a casa espírita. Vamos fazer as nossas atividadezinhas com todo cuidado e respeito. Mas não nos dirigirmos às instituições quando no momento está sendo divulgado que era para que nós possamos nos manter em casa, para que nós possamos manter uma certa distância das pessoas. Isso não é falta de caridade, não. Isso é cuidado. Vamos lá. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisamos jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. E nós percebemos isso. As pessoas estão tão desorientadas, que tudo que é dito é aceito. E aí está causando o quê? O pânico. Então tem uma coisa mais importante, porque o nosso tempo é curtinho, então a gente vai encurtar também os comentários, mas estou fazendo isso para servir de alerta e que busquemos o livro dos Espíritos para que a gente estude e compreenda. Ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Gente, olha aí mais uma vez um chamado para nós. Tem corrido pela internet, no Zap, tem chego dentro dos grupos. Porque tal casa, uma comunicação de tal espírito dizendo que coloque esparadrapo no braço esquerdo, abaixo da mancha, da marca da vacina, porque tal hora da noite eles vão vir para fazer aplicações de medicações para a pessoa se tornar imune. Absurdo! Isto não existe. Espírito, então só nós espíritas é que somos merecedores de receber essa assistência? Não acha aí uma falta de caridade, não? E os outros nossos irmãos, por não trazerem o conhecimento espírita, vão ficar de fora? Gente, pelo amor de Deus, tenham cuidado. Outro comentário, não para colocar água de meia-noite, porque essa água os espíritos vão vir para medicar essa água, e você vai começar a ingerir essa água assim, e vai também colocar em diversos cantos da sua casa. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não façam isso, não considerem, porque são
comunicações mentirosas, apócrifas, falsas, são espíritos levianos, são espíritos pseudo-sábios que estão trazendo isso, enganando os médiuns, médiuns imprevidentes, médiuns incapazes de discernir o que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso. Vamos ter cuidado com tudo isso, meus irmãos. Não é possível que nós estamos estudando e não estamos aprendendo nada. Gente, qualquer médium, ele pode ser alvo, sim, de espíritos enganadores. Ah, porque é um médium tal, famoso, que está trazendo tal mensagem, a gente tem que acreditar. Não! Vamos passar pelo crivo da razão. Existe, dentro daquela mensagem, a verdade? Tudo é verdadeiro? Vamos estudar as entrelinhas, vamos entender. Uma palavra modifica toda a mensagem. Gente, vamos considerar sim as pessoas. Vamos considerar sim médiuns, os médiuns, mas sabendo que qualquer médium pode ser enganado. Desde aquele que está iniciando até o que já está bem avançado. Vamos entender esta situação. Não vamos nos permitir ser enganados mais do que já somos. Não vamos deixar o mal prevalecer. Os bons espíritos não aconselham jamais, senão coisas perfeitamente racionais. Olha aí, racionais. Vamos fazer a nossa massa cinzenta trabalhar, raciocinar e ver se aquilo ali está certo, ver se aquilo ali procede de um bom espírito, se não existe um espírito enganando e usando o nome de um espírito venerado. É necessário precaução. Ele diz mais adiante, toda recomendação que se afasta da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza, acusa um espírito limitado. E, por consequência, pouco digno de confiança. Meus queridos amigos, é muita coisa que a gente precisa estudar. Eu só tirei alguns tópicozinhos assim, para que a gente possa fazer uma avaliação, que entendamos que a situação que a gente está passando é difícil, mas os médios não são os salvadores da pátria, não. Nós temos que nos entregar ao médico maior, que é Jesus. Ele sim, que tem o leme do barco, que sabe exatamente o que está acontecendo e como deve levar adiante. Gente, atentamos para o raciocínio. Não vamos nos enganar. Não vamos. E também não vamos aceitar que diretores, presidentes, médiuns de casas, de instituições, de hospitais, seja lá do que for, diga que você tem que ir trabalhar, você tem que estar dentro da instituição, porque você está protegido, porque você precisa fazer o bem, você faz de casa. Mas vamos ter cuidados conosco e com o próximo. Conosco e com o próximo. Porque você sai, você tem contato com alguém que está com o vírus, você traz para casa, talvez você até permaneça com o vírus no seu organismo e nada lhe aconteça. Mas você transmite para quem está dentro do seu lar. Para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô. Onde está a sua caridade? A sua caridade é lá dentro da instituição? Não, sua caridade é dentro de casa. E é em casa que você faz seu culto do evangelho no lar, é em casa que você faz suas vibrações, que em prece, em união, você vai fazer com que essa luz seja muito mais forte. E que os bons espíritos possam trabalhar a nosso favor. Beijinhos e tchau, tchau.